Olá a todos e a todas. Começaremos então uma aula de Ciências Humanas, suas tecnologias. É sempre uma alegria muito grande dar essa aula para vocês. Então prestem bastante atenção a esses comentários que a gente vai ver agora. Beleza? Então, se possível, tirar a impressão da prova, a prova azul de 2010. Lembrando que todas as cores da prova do Enem são iguais, na verdade. Mesmo a rosa, azul, amarela e a prova acho que verde, não sei, acho que é só amarela, rosa e azul, e cinza, perdão. Bom, na verdade essas questões estarão embaralhadas, tá? Então mesmo que eu esteja com uma versão que não seja igual à sua, basta você encontrar as questões dentro da prova, beleza? Então vamos continuar aqui e dar prosseguimento. Então, sucesso na observação das aulas. Beleza? Vamos lá. Então, começando pela questão 28, prova azul. Em nosso país, queremos substituir o egoísmo pela moral, a honra pela probidade, os usos pelos princípios, as conveniências pelos deveres, tirania da moda pelo império da razão, o desprezo à desgraça pelo desprezo ao vício, a insolência pelo orgulho, a vaidade pela grandeza de alma, o amor ao dinheiro pelo amor à glória, a boa companhia pelas boas pessoas, a intriga pelo mérito, o espirituoso pelo gênio, o brilho pela verdade, o tédio da volúpia pelo encanto da felicidade, mesquinharia dos grandes pela grandeza do homem, Revolução Francesa e vida privada em Perrault e Hunt, História da vida privada da Revolução Francesa, Primeira Guerra, Companhia das Letras, 1991. Então, o discurso de Robespierre, de 5 de fevereiro de 1794, do qual o trecho transcrito é parte, relaciona-se a qual dos grandes grupos políticos sociais envolvidos na Revolução Francesa. Bom, é sabido que Robespierre ele fazia parte dos jacobinos, né? Então Robespierre era um jacobino, ou seja, ele era no período da Convenção Nacional, a Convenção Nacional, ele era um dos mais aguerridos líderes dessa revolução. Tanto é que vários políticos da época foram guilhotinados, foram mortos, né? Então a garantia de justiça social e direitos políticos estendeu-se pelas transformações revolucionárias na França. Então a França, com a Revolução Francesa, ela inaugura então um processo democrático, vamos pensar assim. Mas foi muito, muito pesado, porque morreram milhares de pessoas, inclusive o Antoine Lavoisier, que era o maior químico da época, né? Então é isso que vocês têm que ter em mente, que foi um movimento sangrento na França de 1794. Então conhecido como o período da Revolução Francesa, que mudou praticamente todo o Ocidente. Depois teve a independência dos Estados Unidos em 1796, que teve ajuda francesa para expulsar também os ingleses. Então a resposta aqui na questão não é A, B, C e nem D, e sim E, de Eberhard, né, meus queridos? Então as representantes da pequena e média burguesia e das camadas populares que desejavam justiça social e direitos políticos. O que acontecia na França nessa época? Existia então o absolutismo, ou seja, os reis nadavam na verba pública, os impostos eram pagos pelo povo, mas não se tinha nada em troca. Coisa parecida com o Brasil hoje, né? E nessa época, as pessoas que tinham um pouco mais de conhecimento se rebelaram e criaram esse movimento que foi sangrento, que depois o próprio Robespierre acabou guilhotinado também. Ele, vamos dizer assim, não deu continuidade à revolução. Então são movimentos importantíssimos que vocês devem ler tudo sobre o assunto, tá? Dando continuidade, então, na questão 29, vamos lá. Questão 29, a política foi inicialmente
a arte de impedir as pessoas de se ocuparem com o que lhes diz respeito. Posteriormente, passou a ser a arte de compelir as pessoas a decidirem sobre aquilo que nada entendem. Então, ó, cidadania ativa, Ática 1996. Nessa questão em especial do Enem, a questão está pedindo a gente analisar. Nessa definição, o autor entende que a história da política está dividida em dois momentos principais. O primeiro, marcado pelo autoritarismo excludente, né? Então, pedir às pessoas de ocuparem o que lhes diz respeito. Ninguém pode entrar na política que não seja os apadrinhados desse ditador aí, no caso, um autoritário, né? E, em segundo plano, caracterizado por uma democracia incompleta. A gente vê algo assim na Venezuela hoje, não é? O Hugo Chávez, né? Disse que ali há democracia, mas a gente sabe que ali não é um ambiente democrático. Considerando então o texto, qual é o elemento comum a esses dois momentos da história política? Bom, se a gente analisar A, B, C, D e E, A, distribuição equilibrada do poder. B, o impedimento de participação popular, em parte. C, o controle das decisões pela minoria. Quando ele fala em autoritarismo, tá, a gente lembra dos nossos ditadores aqui no Brasil, é sempre uma oligarquia. É o que? O poder na mão de poucos. É um tipo de oligarquia. As oligarquias são caracterizadas então por ter o poder na mão de poucos, tá? Bom, então a C, o controle das decisões por minoria. Então isso é o que caracteriza uma palavra grega chamada oligarquia. Ou seja, oligo quer dizer poucos, quia, reinado, poder, né? Então poder na mão de poucos. A gente, aqui no Brasil especificamente, que você deve estudar bastante, a oligarquia do café com leite, que dominou o Brasil de 1891 até 1929, até meados de 1930, com a queda e a Revolução de Getúlio Vargas. Tá certo? Vamos dar continuidade, meus queridos. Estudem bastante, hein? Leiam jornais e revistas. Bom, continuando esse aulão, né, sobre o Enem, nós vamos desvendar agora mais uma questão de história, né? O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel. Se seu propósito é manter o povo unido e leal, de fato, com os poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente do que outros, que, por muita piedade, permitem os distúrbios que levam ao assassínio e ao roubo. Bom, aqui falando de Maquiavel, o príncipe, né? No século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a monarquia e a função governante. A manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se na conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe. Então o que quer dizer? O que a gente tem lá no Maquiavel, quando a gente fala, pessoa, né? O príncipe, a flexão da monarquia e a função governante. Então é a conveniência do poder tirânico e moral do príncipe, que é o que a gente chama hoje de maquiavelismo. Maquiavelismo. E isso historicamente foi caracterizado então por Maquiavel, que era na verdade um puxa-saco do príncipe na época, né? Então ele criava artifícios para continuidade então desse autoritarismo, desse poder tirânico ligado à realeza. Continuando aqui, na questão 31, a gente pulou a 30, né? 30 já foi. Convenção do tirânico, letra E, né? De elefante, de Eberhard. Bom, 31. Após a abdicação de Dom Pedro, agora vamos para a história do Brasil, né? Reinado. Primeiro reinado. Após a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil atravessou um período marcado por inúmeras crises. As diversas forças políticas lutavam pelo poder. E as reivindicações populares eram por melhores condições de vida e pelo direito de participação na vida política do país, né? Os conflitos representavam também
protesto contra a centralização do governo. Ou seja, eles não queriam que o governo centralizasse o poder, né? Nesse período ocorreu também a expansão da cultura cafeeira, o surgimento do poderoso grupo dos barões do café, para o qual era fundamental a manutenção da escravidão e do tráfico negreiro. O texto do período regencial foi marcado por... Bom, aqui após a abdicação de Dom Pedro, o Brasil atravessou um período marcado por inúmeras crises, né? Que foi os períodos de regência. Então o período regencial, lá de Feijó, etc., foi um período muito cheio de mini-guerras nacionalistas, tá? Vários estados se rebelaram. O período regencial foi marcado por uma série de revoltas. Então, muitas revoltas políticas, tá? Avanço cafeeiro e avanço do cultivo do café. Cultivo do café no Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba, só para a gente saber, é o leste do estado de São Paulo, perto do Rio de Janeiro. A nova realidade econômica criada pela cafeicultura exigiu o reforço da escravidão para atender às demandas. Então, uma convulsão política por novas realidades econômicas que exigiam reforço de velhas realidades sociais. E depois ocorreu o quê? A vinda dos imigrantes, posteriormente, europeus, né? Os italianos, alemães, japoneses, etc., que foram trabalhar na lavoura de café. Isso foi depois, né? Também foi uma política governamental, né? De embranquecimento da população, enfim. Vamos lá. Na questão 32, queridos, de março de 1931 a fevereiro de 1940, esse é o período de Getúlio Vargas, né? Decretados mais de 150 leis novas de proteção social e de regulamentação do trabalho em todos os seus setores. Todas elas têm sido simplesmente uma dádiva do governo. Desde aí, o trabalhador brasileiro encontra nos quadros gerais do regime seu verdadeiro lugar. Força nacionalizadora do Estado Novo. Na época, então, do Estado Novo, que foi o período de ditadura do Getúlio Vargas, né? Teve a primeira Estado Novo, Nova República, e aí vai. Bom, a adoção de novas políticas públicas e as mudanças jurídicos e institucionais ocorridas no Brasil, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, evidenciam o papel histórico de certas lideranças e a importância das lutas sociais na conquista da cidadania. Desse processo resultou a criação... Olha, gente, a gente teve vários avanços nessa época também importantes em relação aos períodos da Primeira República, né? A instauração do regime de Vargas, então o regime de Vargas, se estendeu, Getúlio Vargas, né? Se estendeu de 1930 a 1945. Ele se pautou na política trabalhista. Então era uma política trabalhista. Né? Ele modernizou o Brasil, que atendeu às reivindicações das classes populares. Né? Então ele atendeu às classes populares. Pela primeira vez no Brasil, as classes populares foram atendidas. Mesmo com vários erros, e urbanas, né? Foi um avanço, é considerado um avanço. Teve erros, truculência, etc. E ele também consolidou a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas brasileiras, né? Leis do trabalho. Com isso, o Vargas institui então a CLT, que foi apresentada em 1943, já no período assim final do seu primeiro governo. Então a resposta correta aqui é D, legislação trabalhista, né, que atendeu reivindicações dos operários, garantindo-lhe vários direitos e formas de proteção. Então, pessoal, aí você fica ligado aí, pessoal. Você, minha querida, meu querido, fiquem bastante ligados então com a história brasileira. Por quê?
você tem que levar em consideração o contexto do texto e quem é a palavra-chave, qual é a palavra-chave aqui? É o trabalhador brasileiro e o seu regime de lei, tá? Sua proteção social. Por isso que eu matei a charada nessa questão, beleza? Na questão 33, não é difícil entender o que ocorreu no Brasil nos anos imediatamente anteriores ao golpe militar de 1964. Essa questão de história também, né? A diminuição da oferta de empregos e a desvalorização dos salários provocados pela inflação levaram a uma intensa mobilização política popular, marcada por sucessivas ondas de greves de várias categorias profissionais, o que aprofundou as tensões sociais. Dessa vez, as classes trabalhadoras se recusaram a pagar o pato pelas sobras do modelo econômico juscelista, industrialização brasileira. Bom, vamos resumir aqui. O nosso querido presidente JK, Juscelino Kubitschek, que era de 1956 a 1961, ele idealizou, entre outras coisas, Brasília e concretizou a construção de Brasília. Mas com Brasília ocorreu o quê? Um grande gasto público. E aí, consequentemente, uma crise de inflação. Ele teve que gerar dinheiro nos próximos governos para pagar as dívidas que ele deixou. Então, segundo o texto, os conflitos sociais ocorridos no início dos anos 1960 decorreram principalmente, com o movimento desenvolvimentista fomentado pelo governo JK, deixou heranças negativas como dívida externa, então aumento da dívida externa. Ele, na verdade, endividou o Brasil, ele teve que cunhar moeda, ele teve que produzir dinheiro, desvalorizou muito o dinheiro. A crise do populismo manifestou-se nas greves e agitações que marcaram o governo do Jango, que é o João Goulart, né? O Jango, de 1961 a 1964, até o golpe militar. O Jango, ele era vice do Jânio, o Jânio renunciou ao governo e ele entrou então nessa época com ideias de modificações, principalmente divisão de renda, divisão de terras, que desagradou enormemente os militares, principalmente os Estados Unidos, que suspeitavam que o Brasil poderia se tornar uma república socialista. E aí teve a derrubada, então, em 1º de abril de 1964. Bom, os militares usaram essa escaramuça, ou seja, esse dia como 1º de abril, porque ninguém talvez acreditaria que houvesse uma revolução, seria brincadeira. E realmente ocorreu. Então, B é a questão correta das contradições econômicas do modelo desenvolvimentista. Beleza? Então aí a resposta, usando-se então o conhecimento da época, que você deve levar em conta. Beleza? Então na questão 34, a lei não nasce da natureza. Junto das fontes frequentadas pelos primeiros pastores, a lei nasce de batalhas reais, pastores de ovelhas, né? Das vitórias, dos massacres, das conquistas que tem sua data e seus heróis de horror. A lei nasce das cidades incendiadas, das terras devastadas. Ela nasce com os famosos inocentes, que agonizam no dia que está amanhecendo, em defesa da sociedade. O filósofo Michel Foucault, século XX, inova ao pensar a política e a lei em relação ao poder e à organização social. Com base na reflexão de Foucault, filósofo, né, a finalidade das leis na organização das sociedades modernas é organizar as relações de poder na sociedade entre os estados. Então a lei seria um meio então de organização, o que tem toda a razão, porque ela organiza esses países, né? Bom, na questão 35, que a gente vai ter aqui, opinião. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer. Que eu não mudo de opinião, aqui eu morro e não saio não. Que não sai não. Isso aqui é um poema, né? De Zé Cat, opinião.
Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa. E deixo andar, deixo andar. Falem de mim quem quiser falar. Aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Bom, aqui é um poema. Essa música fez parte de um importante espetáculo teatral que estreou em 1964 no Rio de Janeiro. O papel então dessa música, dessa letra, da música popular brasileira, nesse contexto, evidenciado na letra de música citada, foi o de... Bom, estavam realmente satirizando aí a política nacional. Estavam denunciando, era um tom de denúncia. Ó, quem quiser falar, aqui eu não pago aluguel, e aí vai. Então, podem me prender. Então quer dizer que eles estão falando da ditadura militar dos anos 60. Então é uma música de protesto político e social. Então é letra D. Tá? Eles estão denunciando, inclusive muito desses artistas tiveram que sair do Brasil, enfim, tiveram que ir para a Europa, para outros países, né? Beleza? Bom, na questão 36, vamos continuar aqui nesse aulão, né? Estamos de férias aqui, de boné, dando aula mais sossegado. Então, ó, o que você deve lembrar aqui, ó, na questão 36, Enem 2010, Ciências Humanas. A chegada da televisão, a caixa de Pandora tecnológica, penetra nos lares e libera suas cabeças falantes. Astros, novelas, noticiários e as fabulosas e irresistíveis garotas propaganda. Versões modernizadas no tradicional Homem Sanduíche. História da vida privada no Brasil 3. República, da Bela Época à Era do Rádio. Companhia das Letras, 1998. Bom, a TV, a partir de 1950, entrou nos lares brasileiros, provocando mudanças consideráveis nos hábitos da população. Certos episódios da história brasileira revelaram que a TV, especialmente como espaço de ação de imprensa, né, tornou-se também veículo de utilidade pública a favor da democracia. Ela foi um dos maiores instrumentos ligados à democracia. E ali, o brasileiro, a brasileira em média, a gente tem a mesma cultura na televisão. Então você vê as mazelas do povo, você vê o que é bom, o que é ruim, né? Na medida em que, bom, aqui na análise dessa questão, desde que chegou ao Brasil a TV nos anos 50, denuncia casos de corrupção. Então aqui, ó, casos de corrupção. Então, a televisão, por meio dos telejornais, ela fazia então as denúncias, né? Até hoje, né? Bom, colaborou para a construção da democracia. Ajudou na construção da democracia. Não foi perfeita, né, gente? A televisão a gente sabe que também tem os mandos e desmandos. Então, A. Amplificou os discursos nacionalistas e autoritários? Não. B. Revelou ao país casos de corrupção na esfera política? Verdadeiro. Isso é importante. Ainda revela. O caso do Mensalão e outros, né? Mensalão de Minas Gerais, Mensalão do PT, problemas de corrupção de todos os partidos políticos desse país, enfim. Então a gente tem uma gama enorme de denúncias, inclusive de revistas e jornais, não só da TV. Aqui no caso especialmente a televisão. Bom, continuando, questão 37, galera. Vamos continuar então. Bom, uma aula grande, né? Deve estar um pouco cansativo. Dá uma esticada aí, pessoal. A gente vai fazer então essa super aula. Vamos continuar. Agora falando ainda dos meios de comunicação. Na questão 37, os meios de comunicação funcionam como elo entre os diferentes segmentos de uma sociedade. Nas últimas décadas, acompanhamos a inserção de um novo meio de comunicação, que supera em muitos outros já existentes, visto que pode contribuir para a democratização da vida social e política da sociedade, à medida que possibilita a instituição de mecanismos eletrônicos para a efetiva participação política e disseminação de informações. Constitui o exemplo mais expressivo desse novo conjunto de redes de informação a informática, a internet. Imbatível, né, gente? A gente sabe que a internet, hoje, as redes sociais também,
e as páginas da internet, os blogs, os sites de jornais, revistas e tudo mais, são importantes meios expressivos então do conjunto de informações que ligam a sociedade de uma maneira geral, tá? E também estão ligados a várias revoluções, como a Primavera Árabe, né? Nos países do Oriente Médio e do Norte da África, beleza? Bom, dando prosseguimento aqui, a gente está quase finalizando essa aula. Na questão 38, a gente deve analisar então da seguinte maneira essa questão. A poluição, entre outras ofensas ambientais, ainda não tinha esse nome, mas já eram largamente notadas no século XIX. Nas grandes cidades inglesas e continentais, e a própria chegada ao campo das estradas de ferro suscitou protestos. A reação antimaquinista, protagonizada pelos diversos ludismos, antecipa a batalha atual dos ambientalistas. Esse era então o combate social contra os miasmas urbanos. A natureza do espaço, técnica e tempo, razão que os miasmas são interligações urbanas, né? O crescimento então, o crescente desenvolvimento técnico-produtivo impõe modificações na paisagem e nos objetos culturais vivenciados pelas sociedades. De acordo com o texto, pode-se dizer que tais movimentos sociais emergiram e se expressaram por meio de... Bom, aqui estão falando de movimentos sociais advindos, então, desse desenvolvimento tecnoprodutivo. Então é da contestação da degradação do trabalho, das tradições da natureza. Então, esse é um efeito colateral, então, da grande industrialização. O processo de industrialização, então, tem como alguns efeitos colaterais, um desses que é então, esses movimentos sociais que emergiram para a expressão urbana, né? Na questão 39, que é a última questão da nossa aula, né? A ética precisa ser compreendida como um empreendimento coletivo, a ser constantemente retomado e rediscutido, porque é um produto da relação interpessoal e social. A ética supõe, ainda, que cada grupo social se organize sentindo-se responsável por todos e crie condições para o exercício de pensar, agir autônomos, ou seja, autonomia de agir e pensar. A relação entre ética e política é também uma questão de educação e luta pela soberania dos povos. É necessária então uma ética renovada que se construa a partir da natureza e dos valores sociais para organizar também uma nova prática política. Aqui um livro, né, de Cody. O século XX teve de repensar a ética para enfrentar novos problemas oriundos de diferentes crises sociais, conflitos ideológicos, contradições da realidade. Sob esse enfoque, a partir do texto, a ética pode ser compreendida como... Bem, galera, aqui no caso, essa questão é um pouco rabuscada, um pouco difícil, mas você deve pensar que, a partir do texto, identifica-se a ética como expressão de uma coletividade. Nesse sentido, ela atua como fundamento da prática de cidadania. Então, a prática de cidadania, essa cidadania, então a ética está pautada nessa prática, na prática da cidadania. Então, a resposta correta é letra A, instrumento de garantia da cidadania, que através dela os cidadãos passam a pensar e agir de acordo com os valores coletivos da coletividade. Beleza? Então, galera, foi uma análise então geral, né? Espero que vocês tenham gostado. Essa aula não é muito comum fazer essa aula geral, né? Um pouco cansativa, a gente fala demais. Espero não ter cansado vocês. Então, de maneira geral, vocês devem estudar a história com vários assuntos relacionados. Você viu que a gente falou de história industrial, história do Brasil, história contemporânea, história atual, de poucas décadas atrás. Então, vocês devem estudar todas as etapas históricas. Beleza? Bom, tá aí a dica. Peguem firme. Eu vou ampliar essas aulas. Essa foi só uma aula geral para vocês terem uma ideia do Enem. Então, um grande abraço a todos
Esperamos vocês nas próximas aulas. Estudem! Vamos que vamos, meu povo! Vamos embora! Vamos estudar, hein?